Podemos continuar? Então vamos continuar a leitura do texto. Versículo 28 agora. Olha o versículo 28. Então Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. O que está acontecendo? Jesus convidou, Jesus não forçou. Jesus convidou ele levantou, ele deixou tudo e seguiu Jesus. Que interessante, né? Quem era ele eu já falei bastante, acho que a gente já está lembrando, né? Jesus convidou ele deixou tudo ali, seguiu, mas Jesus não forçou. Isso é algo que a gente tem que aprender. Eu tenho revisto, né, minhas formas de relacionamento também, porque muitas vezes a gente quer meio que forçar as coisas a acontecer, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não acontece dessa forma. Jesus aguardou a resposta dele. Então eu trago algo para a igreja também, para nós, pensando como igreja de Cristo, seguindo o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, a igreja precisa respeitar a resposta das pessoas. Ah, Léo, mas a resposta dela, eu falo, ela não quer ir no culto, ela não quer seguir, ela não vai na célula, enfim. Ok, você fez a sua parte, quer convidar? A igreja precisa respeitar a resposta, a decisão das pessoas. Simples assim, a opinião delas. Se me permite falar o que eu acho, eu vou mostrar. Se me permite convidar, olha, eu vou reunir como igreja. Se você quiser ir comigo, vamos lá. Se não quiser, amém, sem nenhum problema. Mas a gente tem uma mania de querer controlar, né? De querer controlar o negócio. Tem que ser assim, vai comigo e tal. Deus não faz dessa forma, Jesus não faz dessa forma. Quando é um familiar ainda, aí a gente fica ainda mais, que a gente quer de todo jeito puxar. A igreja precisa respeitar a resposta das pessoas. Com isso você deixa o Espírito Santo trabalhar. Você já falou, mostrou a palavra, vive o testemunho de Cristo diante dela, deixa que o resto Deus faz. Sem pressão, sem loucura pelo crescimento numérico, e sim pelo testemunho vivo de Cristo. Ser luz onde estamos, mostrando Cristo e respeitando a decisão, a resposta das pessoas, o que elas pensam e o que elas não pensam. Amém, gente? Amém ou não amém? Ok, continuando, em terceiro lugar, versículo 29 agora, vamos continuar a leitura do texto, já fazendo a leitura, já meditando. Versículo 29, continua a leitura do texto, diz assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Quem era Levi, nós já falamos, correto? Estão lembrando? Vocês não têm memória curta igual eu e nem ruim assim, então tá bom, a gente lembra quem era ele, ok? E tudo que Jesus já fez ali. Agora está aqui, Jesus o convidou, ele aceitou, passou a seguir Jesus, e diz o texto, Felipão, que ele ofereceu um jantar em sua casa para Jesus. Isso é algo espontâneo, ele ofereceu. Olha o servir, quando a gente olha para a comunidade, né, o que é o servir? Ele foi lá, ele ofereceu. Eu acho isso fantástico quando alguém vem, eu gostaria de trabalhar com isso, eu gostaria de fazer isso. Eu falo, que bênção, querido. Isso é o corpo natural, né? Isso que é gostoso. Dizer, eu gostaria de fazer isso, eu quero fazer isso. Amém, fique à vontade. Como eu digo para algumas pessoas, é a casa de teu pai. É a casa do teu Deus, é a família que Deus nos colocou. Então, sirva, fique à vontade. Levi, então, ofereceu espontaneamente. Agora, qual foi o oferecimento, qual foi a atividade dele? Cá para nós aqui, você que está envolvido em alguma atividade na igreja, preste atenção nisso, para cada um de nós. Qual foi o serviço que ele ofereceu? Pode falar. Um jantar, um churras, né? Um churrasco, um jantar. O serviço dele, olha, segura aí. Não foi, sabe aquele lugar de oportunidade? Me dá uma oportunidade para cantar lá na frente, para falar lá na frente. Eu sei que os ministérios têm o seu lugar e precisamos dele, mas é algo que a igreja, estou falando agora como a igreja mesmo, a igreja de Cristo. A gente precisa rever o que é que a gente está fazendo. Olha o que ele ofereceu para fazer. Ele não pediu nenhuma oportunidade para Jesus. Me deixa
liderar o jovem, me deixa trabalhar com a música, me deixa isso, me deixa naquilo, me deixa a dança lá na frente. Não, ele ofereceu um jantar em sua casa para Jesus. E não somente aí, olha que coisa legal. Ele ofereceu um banquete, ele fez mais o quê? E ele convidou os amigos dele. Ok, gente? Ele ofereceu um banquete e convidou os amigos dele. Antes da gente entrar na lição, só estamos lendo o texto e pensando e refletindo juntos, amém? Posso fazer uma perguntinha para você? Sim ou não? A hora que eu falo assim, o pessoal já fica arrepiado, né? Calma, gente, a gente só está conversando. Quem eu, você, convidamos para estar com Jesus? Ok? A igreja só vai continuar a partir de pessoas que são a igreja. Aqui está um cara, o Levi, que não era religioso, que era um coletor de impostos, considerado pela sociedade um traidor, alguém fazendo algo horrível ali, mas que passou a seguir Jesus. E essa pessoa chegou nova na igreja, que quem sabe alguns olhando, os outros discípulos olhando para ele assim, né? Não acredito que Jesus chamou esse aí não, aí eu vou sair daqui, não dá. Esse cara não, aqui no nosso meio, pois foi esse cidadão aqui, que não pediu para cantar, para ficar na recepção, para pregar, não pediu nada disso. Ele pediu para fazer um banquete para Jesus e convidou os amigos dele. Quantas pessoas que já foram impactadas ali com a presença de Jesus por causa de um banquete que ele ofereceu. Aí nós, sabe o que nós fazemos? Nós fazemos o nosso banquete, as nossas festinhas, e só chamamos os irmãos, só ficamos juntos entre nós. Verdade ou mentira? Pensando como igreja, gente, falei que o tema hoje é a igreja e as pessoas. A continuidade dessa igreja, eu não sei amanhã onde eu estarei, se estarei aqui, se não estarei, ou você, mas a questão é a igreja de Cristo, a igreja e as pessoas. Quem nós convidamos? Olhando para a nossa história, quem você convidou? Tá, vamos ser mais leve. Quem convidou você? Você já parou para pensar nisso? De repente a gente até se esquece. Muitas vezes eu falo para as pessoas, quem foi que te convidou? Quem foi a pessoa que foi um instrumento de Deus de alguma forma de te trazer, de estar você aqui? Não que você não tivesse fé, não andasse com Jesus, não fosse cristão, mas de alguma forma, se você chegou a essa comunidade, foi através de alguém ou de alguma forma, de alguma outra coisa. Sim ou não, gente? E a gente lembra dessas pessoas, de agradecer a Deus, honrar essas pessoas também que Deus usou na nossa vida. Mas olhando para o outro lado, e eu? Quem que eu convidei? Eu poderia citar nomes aqui, eu estava conversando com uma pessoa, acho que nesse fim de semana, e a gente olhando assim, através das células, por exemplo, né? Que é interessante, você lembra de fulano? Veio fulano, aí através de fulano veio ciclano, várias pessoas que a gente tem no meio da comunidade, que foi através desses relacionamentos, um convidando o outro, um convidando o outro, um convidando o outro. Estão comigo? Estão entendendo, sim ou não? Poderia citar nomes aqui dos que estão aqui presentes, citando, olha, você lembra que você chegou aqui através de fulano? Você lembra que você convidou fulano? Olha que interessante. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas e aí, como é que está o evangelismo? Quem que vai batizar? Eu pergunto, quem que você trouxe para o batismo? Quem que você trouxe para a igreja? Correto? Quem que nós convidamos? Isso, eu falo agora falando de mim, às vezes a gente tem que pensar bem. Às vezes nós gastamos muito tempo com as nossas atividades para o nosso encontro, toda a nossa energia, todo o nosso tempo é para o nosso encontro, e eu não estou dizendo que cultuar e se reunir como igreja não seja necessário, ok? É bíblico, é Hebreus 10, 25, não deixe de se reunir, muitas coisas. Só que nós gastamos toda nossa energia só para os nossos encontros, só para nós. Nós não temos um tempo para convidar uma pessoa que ainda não está com Jesus, para sentar à mesa com Jesus, ou que está precisando de andar mais perto de Jesus. Pensa nisso. Ai, Léo, não fala isso, que amanhã vai sair um monte de gente dos ministérios, o que eu vou fazer? Não sei, a igreja de Deus, Ele que resolve. Mas pensa nisso, gente.